E aí, ó, já vamos começar aqui só com gente possante, né? Todo mundo aí sabe quem é essa turma, né? Quem foram os X-Men. E os X-Men todo mundo sabe, né? Eles apresentam aí, pessoal, características que outros seres humanos, pobres mortais, como eu e como você, não possuem. É claro que os X-Men, né, representam uma série aí de ficção, tá? Algo que não existe, mas digamos que na teoria poderia acontecer. Mas em suma, eles são o quê? Mutantes. Eles manifestam características que os outros seres humanos não têm e certamente se manifestam, isso tem a ver com os genes que eles passaram a ter que os outros não têm. E lembrar, gene está no DNA e DNA está no núcleo. Tá certo? Então vamos aí entender o que é que são essa história aí das mutações. Então o que é uma mutação? Simplesmente uma mutação. Primeiro, que mutação vem de mudar. Mutar, mudar. São alterações na sequência do DNA. Vocês viram que o DNA, em função de ser formado pelos nucleotídeos, e cada nucleotídeo possui uma base nitrogenada, A, T, C, G, essas bases aí nitrogenadas vão determinar a sequência do DNA. Se houver qualquer alteração de qualquer tipo na sequência do DNA, nas bases do DNA, nós vamos ter uma mutação, que podem ser positivas, mas geralmente elas são também negativas. E as mutações, lembrar que elas podem ser espontâneas, né, acontecerem naturalmente, ou seja, o nosso DNA ao se duplicar, pode ser que ele se duplique, a gente vai ver formando moléculas com alguma alteração na sequência do DNA, ou pode ser induzida, digamos, ela pode ser provocada. O que é que poderia provocar as mutações? Os agentes mutagênicos, né? Agentes que causam mutações, que podem ser, por exemplo, os raios-x, os raios ultravioletas, outros tipos de radiações, substâncias químicas, enfim. Isso tudo aqui, pessoal, mantendo contato com o nosso DNA, pode alterar a sequência desse DNA e causando uma mutação. Por exemplo, o que é o câncer de pele? O câncer de pele começa com a mutação. Mutação provocada por quem? Pelos raios ultravioletas do Sol, né? Eles atravessam a nossa célula e, atravessando a célula, eles podem se chocarem com o nosso DNA, alterando a sequência desse DNA, causando a mutação. E, no caso, essa célula mutante, por exemplo, se transformar numa célula cancerígena. Então, vamos ficar ligado aí. E aí, como é que acontece? De novo aqui, voltamos para dentro do núcleo da célula. E aqui nós temos uma molécula de quê? DNA ou RNA? Primeiro, se tem duas fitas, duas. É uma molécula de DNA. Para tirar a prova, perceba que a gente não encontra nenhuma uracila. Só adenina, guanina, timina e citosina. Então, isso aqui é um DNA. Então, o que seria uma mutação? Vamos supor que esse DNA ele vai se duplicar, se autoduplicar. Primeira coisa que acontece, as fitas se separam. E aí cada fita dessa vai servir de modelo para fabricar uma outra fita. Então, bora ver aí. Chegou um nucleotídeo que tem timina, ok. Chegou um outro nucleotídeo que tem citosina, ok, né? AT, CG. Chegou um que tem adenina, AT, ok. Opa! Agora perceba aí, pessoal, que chegou um nucleotídeo que tem uma citosina para querer se ligar onde tem uma timina. Isso aqui está certo ou está errado? Timina para se ligar com quem? Com adenina, adenina com timina, T com A, AT. Agora aqui foi um T com C. Então, pessoal, certamente isso daqui acontecendo altera a sequência do DNA, porque não era para ser essa sequência, que era para ser um outro que A, outra adenina. Então, isso é uma mutação. E o DNA pode se duplicar dessa forma. Perceba que o outro aqui, a outra fita, A com T, ok, C com G, ok, A com T, ok, T com A, ok, C com G e G com C. Então perceba que esse DNA que foi produzido aqui é um DNA mutante. Mutante porque ele tem essa mutação aqui, onde era para estar essa citosina, era para ter o quê? Uma adenina. E isso, é claro, isso pode talvez não causar nenhuma alteração no nosso organismo, mas isso pode causar. Isso pode levar a célula a se tornar uma célula cancerígena. Isso pode, caso esteja acontecendo no espermatozoide, no óvulo, na célula de um embrião, fazer com que o indivíduo apresente uma outra característica positiva ou negativa. Mas é isso.
né, o que são mutações, alterações na sequência do DNA, tá certo? Isso pode acontecer de forma espontânea ou forma induzida provocada. E por último, pessoal, nós vamos aí, né, revisar algo que tem a ver com o núcleo celular, tem tudo a ver com o núcleo celular, que é o processo de clonagem. Já devem ter ouvido falar em novela, filme, séries, enfim, clonagem. Agora vamos estudar, revisar um pouco o que é essa clonagem. A clonagem, pessoal, nada mais é do que a produção de indivíduos idênticos, mas idênticos como? Geneticamente. Ou seja, os clones são indivíduos que apresentam DNA com a mesma sequência. Por exemplo, gêmeos idênticos, dois meninos, vamos supor que sejam gêmeos idênticos, o DNA de um tem absolutamente a mesma sequência do DNA do irmão. Por isso, eles são geneticamente idênticos, e aí toda vida que acontecer isso, de indivíduos serem geneticamente idênticos, tiverem a mesma sequência, o mesmo sequenciamento de DNA, diga que eles são clones. Agora, essa clonagem ela pode ser natural e ela pode ser artificial. A gente escuta muito falar na clonagem artificial, né? Em filmes, novelas, reportagens, documentários, mas na natureza acontece clonagem. Por exemplo, os próprios gêmeos idênticos que eu acabei de falar são clones naturais. Né? Quem assistiu Matrix sabe desses cabinhos aqui chato pra caramba, né? E eram exemplos de clones. Então, os clones são indivíduos geneticamente idênticos. Por serem geneticamente idênticos, terem DNAs com a mesma sequência, acabam que apresentam as mesmas características. Mas vamos entender melhor aí. Primeiro vamos falar de clonagem natural. Algumas bactérias se reproduzem através de um processo de divisão celular que é chamado de divisão binária, divisão em duas, bi é 2, então divisão binária. Algumas plantas e animais se reproduzem através do brotamento, vamos já ver, ou seja, a partir de uma planta começa a brotar uma outra, também é um caso de clonagem natural. Então vamos supor aqui, nós temos uma bactéria, aqui o material genético da bactéria, aqui o DNA da bactéria, e aí perceba o que é que vai acontecer. Material genético se duplicou? Se duplicou. Um DNA, a cópia desse DNA. E depois o que era uma célula, originam duas. E como essas duas células, pessoal, vieram da mesma célula, da mesma bactéria-mãe, digamos assim, o DNA de uma é idêntico do da outra, aqui nós temos um caso de clones. Nós temos dois clones, mas um processo de clonagem aqui natural. Tá certo? São clones porque são bactérias geneticamente idênticas. No reino vegetal, perceba aqui, temos uma plantinha, alguém simplesmente pega um pedaço dessa planta, que se chama de estaca, pega um talo, no cearense pega um talo, enfia no solo, ela enraiza e se desenvolve originando uma outra planta. Certamente, essas outras plantas vão ser clones. Geneticamente, essa planta que vai crescer daqui, ela vai ter um DNA com a mesma sequência do DNA dessa outra planta. Então, geneticamente idênticas são clones. Agora, existe a clonagem artificial, que é muito falada, que é polêmica, e essa clonagem artificial se olha para ela de várias formas. Uma com o objetivo de realizar clonagem terapêutica, por exemplo, clonar órgãos e tecidos. Afinal de contas, se eu hoje precisasse de um órgão, eu teria que ter um doador, mas esse órgão que viesse de um doador viria de um outro indivíduo que tem uma outra constituição genética diferente da minha. Mesmo que o órgão, o transplante desse certo, o meu corpo poderia reagir contra esse órgão ou esse tecido que eu estaria recebendo. Se, por exemplo, teoricamente, eu precisasse de um rim e esse meu rim fosse clonado, esse rim clonado teria a sequência genética idêntica à minha. Então, meu organismo não iria, teoricamente, reagir. E aí, eu resolveria o problema de uma forma aí muito mais eficiente. Tem a clonagem reprodutiva, onde o objetivo é fazer clones. Eu tenho um animal, eu queria ter um outro animal igual, então eu vou cloná-lo. Vamos supor que temos um animal, uma espécie que está entrando em extinção, então eu vou começar a clonar esta espécie. Seria a clonagem reprodutiva, ela é mais polêmica, tá certo? Mas o objetivo nosso aqui é que vocês compreendam o que é a clonagem. E olha aí quem foi que chegou. A ovelhinha Dolly, famosa ovelhinha Dolly. Falou de clonagem, você vai ouvir falar ainda durante um bom tempo dessa ovelhinha. Então
Então, como é que é feito um clone artificial? Aqui nós temos uma ovelha, que é da raça da ovelha Dolly, a ovelha Findorset, ou Findorset, a pronúncia aí, vamos deixar para lá, mas é uma ovelha de uma raça. E temos aqui uma ovelha de outra raça, a Blackface, ó, perceba, a ovelha de cara preta, são de raças diferentes. E o que foi que fizeram? Pegaram, pessoal, uma célula aí, ó, da glândula mamária da ovelha Dolly, né, tiraram uma célula da glândula mamária dela, e da Blackface também pegaram uma célula, só que esta célula é um ovócito 2, ou seja, o gameta feminino dessa ovelha. E olha aí o que foi que os caras fizeram. Vamos ver aí. Aqui a célula da glândula mamária da ovelha dessa raça, aqui o ovócito 2 da ovelha de cara preta. Tiraram o núcleo do ovócito da ovelha da cara preta, presta atenção, quem é que estão mexendo? Ó, tiraram o núcleo da célula da ovelha de cara preta e no lugar colocaram o núcleo, digamos assim, da ovelha de cara branca. Nós temos aqui uma célula de uma ovelha com o núcleo de outra ovelha, certo? Essa célula foi estimulada, afinal de contas ela é um ovócito 2, né? Ela, uma vez se tivesse sido fecundada, ela iria originar um embrião, ela foi estimulada e com esse estímulo, esta célula aqui, ó, que tem a membrana plasmática, o citoplasma, as organelas da ovelha de cara preta, mas tem um núcleo da ovelha de cara o quê? Branca. O que é que fizeram com esta célula? Pegaram uma terceira ovelha e vão introduzir essa célula, ó, no útero dessa ovelha de cara o quê? Preta, introduziram. E aí no útero dessa ovelha de cara preta, o que é que aconteceu com essa célula? Ela começou a se multiplicar. Começou a se desenvolver um embrião, uma nova ovelhinha. E aí a célula o embrião foi se desenvolvendo, até que depois de algum tempo nasceu uma ovelhinha. E a ovelhinha, perceba, de cara preta ou cara branca? Preta ou branca? Branca, idêntica àquela primeira ovelha do começo da história. Uma ovelhinha idêntica à ovelhinha que doou o núcleo que foi colocado na célula de uma ovelha de cara preta. Então perceba, isso é a clonagem. Essa ovelhinha aqui, ela é um clone. E perceba que na clonagem o que é que interessa? É o citoplasma? É a membrana plasmática ou é o núcleo da célula? O núcleo. Porque essa ovelhinha, pessoal, perceba que ela foi gerada no útero de uma ovelha de cara preta. Ela veio de uma célula de uma ovelha de cara preta, porém o núcleo que foi colocado era o núcleo de uma ovelha de cara branca. E por que isso aconteceu? Ora, é no núcleo que fica, né, o DNA, lá na cromatina, é no núcleo que ficam os genes, e no caso aqui, esse núcleo que foi utilizado da ovelha de cara branca, com os genes da ovelha de cara branca, com a receita para fabricar uma ovelha de cara branca. Isso é a clonagem. Agora a clonagem tem algumas polêmicas, porque os experimentos com clonagem se utilizam de embriões, e existe uma polêmica se embriões já são ou não seres vivos, se já são seres que possuem uma vida ou não, e nos processos de clonagem isso impacta, né, digamos assim, no comprometimento de alguns embriões, e alguns não concordam por achar que eles já são seres vivos, e nós não vamos entrar aqui nessa discussão, só para mostrar por que a clonagem ainda é algo polêmico. Né? A polêmica está aí, se embrião é não ser vivo. Agora, pessoal, a clonagem poderá nos trazer algumas possibilidades, né? Tornar os transplantes bem mais eficientes para aqueles pacientes que precisam de um órgão, de um tecido, tratando, por exemplo, doenças como o Alzheimer. A gente clonar células, tecidos e órgãos saudáveis, digamos assim, para ocupar o lugar daquelas células, tecidos ou órgãos doentes, que não tem mais jeito. Então, isso é a clonagem.